Muito bom dia a todos, um bom domingo e sejam todos bem-vindos aqui à nossa EBD. Nós estamos dando continuidade a um tema que é muito assim interessante para a vida de cada um de nós. É um tema que realmente ele abrange todas as denominações cristãs, até mesmo não cristãs, né? E nós estamos trabalhando com esse tema, 3 lições de aula que nós temos feito, inclusive já fizemos 2 lições, e essa daqui é a última lição que nós estamos dando sobre o tema. E o tema que nós estamos estudando é a apostasia dos últimos dias. Apostasia do último tempo, né? É exatamente isso que está acontecendo no mundo todo, com relação à frieza que está tendo espiritual, principalmente das igrejas. E eu quero compartilhar com você, nessa escola bíblica, nesse último tema, nesse último estudo referente à apostasia, que nós já vimos com relação ao estudo passado. Nós vimos que a apostasia ela é um afastamento definitivo, deliberado, né? A apostasia também ela pode ser a renúncia da tua crença, não é aquela renúncia da tua fé, é o abandono da verdade de Deus. Também pode ser a negar as verdades contidas aqui na Bíblia. E quando eu passo a negar aqui as verdades bíblicas, eu passo a acreditar já nas mentiras, nas falsas doutrinas. Também nós vimos que o povo de Israel, ele rejeitou o Messias por causa da apostasia. Não foi Deus que rejeitou o seu povo, mas foi o povo que rejeitou ele. Aonde nós podemos ver? Lá em João capítulo 1, versículo 12, né, do 11, por sinal que ele diz, né, que veio para o que era seus, e os seus, o que fizeram, né, não receberam, mas todo o quanto receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber o que são chamados pelo seu decreto. Então não foi Deus que rejeitou ali o povo de Israel, foi o povo que rejeitou a Deus, tá certo? Nós vimos também que a apostasia ela precederá a manifestação do anticristo, né? Nós já vimos inclusive isso, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, trata dessa mensagem, né? Daquela precederá a vinda de um anticristo. Vimos também que a apostasia ela surge, né, quando a pessoa não tem em seu coração, o seu coração voltado para Deus, apesar de a pessoa conhecer a verdade bíblica. Nós vimos também que a apostasia ela acontecerá e está acontecendo. Por quê? Porque ela é profetizada, está na Escritura de uma forma bem clara, né? Em 2 Tessalonicenses 2:3. Também vimos que a igreja não poderá evitar a apostasia da igreja, tá? Mas o cristão, ele pode evitar, né, o seu desvio, o cristão pode evitar também a sua frieza e também ele pode se fortalecer para poder fortalecer outras pessoas, outros grupos. Vimos também, por último, que nós devemos fazer diante dessa situação. Vimos que o que nós podemos fazer são os cultos que podem ser verdadeiramente cristãos, um culto ativo, dinâmico. É exatamente isso que nós devemos fazer hoje e que tem a presença do Espírito Santo, que tem a manifestação realmente do Espírito de Deus, que senão será uma reunião social. É por isso que está acontecendo muita apostasia, e está sendo uma apostasia geral. Vamos continuar então com o nosso estudo de hoje, que diz como ocorrerá essa apostasia, como ocorrerá esse desvio da igreja. Nós vamos falar agora do desvio da igreja, isso que o Senhor Jesus ele fala
Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas eu quero que você me acompanhe nesta manhã com relação ao desvio da igreja. O que compromete? Então nós vamos ver que o desvio da igreja, ele acontece pelo esfriamento do amor. É evidente que você já sabe disso, é sabedor disso, porque Jesus predisse o aumento da iniquidade, também da impiedade, do pecado do homem, da mulher. Né? Nos últimos dias ele predisse em Mateus 24. E esta proliferação do mal, ela resulta no esfriamento do amor, ela resulta no esfriamento do temor a Deus. E por se multiplicar essa iniquidade, esse pecado, o amor de muito esfriaria, né, disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 12. Apesar de parecer assim uma previsão geral, o contexto ele não deixa dúvida. O Senhor Jesus, ele está se referindo à sua igreja, à noiva do Senhor. A iniquidade, ela multiplicaria no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Isso que ele está dizendo. E isso resultaria na extinção quase que completa do amor. É a falta de amor. A partir daí, então, a apostasia ela seria generalizada e ela ganhará força. E está ganhando força. É perceptível isso. Aí, falando sobre o amor, nós podemos ver, mas como é que eu vou saber que o amor é importante? 1 Coríntios capítulo 13, né, ele fala muito ali bem do amor. Ele diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, o que vai acontecer? Eu seria que nem um bronze, né, com o seu soado bronze batendo. Ainda diz mais, né, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, o dom de reconhecer todos os mistérios e as ciências, se não tiver amor, você vê a importância do amor? Né? Você percebe que, né, isso é muito relevante para esse estudo de hoje. Ainda diz mais, ainda que eu distribuísse aos pobres todos os meus bens, e entregasse o meu próprio corpo para ser aniquilado, para ser queimado, se não tiver amor. Então, só para você perceber a importância do amor. Então, se nós realmente não tiver amor, se não tivesse amor de todo o nosso coração, o que vai acontecer? Vai acontecer a apostasia individual e posteriormente a geral, como já foi falado. Então, a primeira coisa que que vai ocorrer para o desvio da igreja é a falta de amor, é o esfriamento. E o segundo pela negligência. Hoje essa palavra negligência está quase em batendo as portas das igrejas, batendo a porta do coração dos cristãos também. Né? A igreja atual, ela manifesta pela negligência de vários aspectos. Né? E isso vai desde a comunhão, da responsabilidade do culto na comunhão da igreja, e ela vai embora até para outros aspectos diversos da nossa vida cristã. Como assim? Como a disciplina na oração, a disciplina na leitura da palavra que nós não temos, a prática do jejum a igreja não está praticando, né? São muito poucas, é a minoria que está fazendo isso. Tá? A nossa devocional diária, você e sua família, pai, filhos, não estão se reunindo. O exercício da liderança da igreja também não está. Muitas vezes a carga está em cima do pastor, está em cima de um só líder, né? E a liderança da igreja, os ministérios não estão funcionando, por isso também está tendo essa negligência. Aí isso gera também apostasia. Os crentes de hoje, eles perderam o hábito de orar. As reuniões da igreja estão sendo o quê? Umas reuniões que são muito desfalcadas. A reunião de oração, né? Então, o que dizer então do culto doméstico, do culto no lar? Praticamente ele já está fora da história, né? As devoções particulares também, né? Tudo isso que envolvia louvor, jejum e oração. Ou seja,
as disciplinas da vida cristã praticamente estão abandonadas. Percebam, tudo isso é para que você tenha um esforço. O tempo para a aplicação da leitura da Bíblia é cada vez menor. As pessoas que liam a Bíblia diariamente agora estão lendo 1, 2 vezes por semana, né? E também uma grande maioria só estuda a Bíblia no fim de semana. E quando estuda, né? E outros esporadicamente, né? Quando querem. Alguns outros abandonaram totalmente a leitura bíblica. Nunca mais se dedicaram a ela. A Bíblia, ela fica na estante, né? Ali, né? Empoeirada, querendo que alguém utilize-a, mas ela está sendo abandonada. Por isso a frieza espiritual, né? E o mesmo podemos dizer da frequência nos cultos. O que está acontecendo hoje? Tudo é motivo para o irmão não ir à igreja. Tudo é motivo para você não levantar do seu sofá. Tudo é motivo para você não perder seu programa de televisão. É a frieza. Como é que está a tua frequência nos cultos? Você tem vontade, tem sede realmente de ir à casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, você se alegra realmente de ir à casa do Senhor? É a apostasia que está batendo na sua porta, talvez até na porta do seu coração. Há alguns anos, a Bíblia e os hinos cristãos, eles eram acessórios obrigatórios para os crentes. Hoje, né, já não estão sendo mais. Né? Os crentes possuíam cada um uma Bíblia, possuía um cantor cristão ou um hino, um hinário cristão, né? E iriam para a igreja com esse acessório. Aos poucos, os crentes estão abandonando esse hábito de trazer as Bíblias e de trazer os seus materiais eclesiásticos para os cultos. Não é isso? Com a revolução da internet, do smartphone, dos notebooks, as Bíblias impressas, essas Bíblias, aos poucos estão sendo substituídas pelas versões digitais, né, dos celulares. Aos poucos elas estão perdendo. Não há nenhum problema em se ter uma Bíblia no seu celular, não. Né? O que acontece é que, às vezes, o mesmo crente que lê a Bíblia, estuda, faz até uma meditação nos cultos, ele mesmo, ao mesmo tempo, ele está também acessando as suas redes sociais, o seu WhatsApp, né? O seu Facebook, também o seu Instagram e outras redes sociais. Então, como é que nós não podemos, irmãos e irmãs, caro ouvinte da palavra de Deus, você que é estudante da palavra de Deus, nós não podemos estar conectados nas redes sociais e com Deus ao mesmo tempo, né? Em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Né? Ou nós devemos amar um e odiar o outro. Nós não podemos amar os dois, diz a palavra de Deus. Né? Um terá que ser negligenciado. O momento do culto, veja que isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Irmãos e irmãs, o momento do culto é uma oportunidade que nós temos de oferecermos a Deus que há de melhor em nós. Eu vou repetir. O momento do culto é a oportunidade que nós temos de oferecermos a Deus o melhor que há em mim, que há em você. Né? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala disso aí, né? Não conformeis com esse mundo. Tá certo? Por causa da crescente negligência nessas áreas que nós acabamos de estudar, a igreja vai perdendo aos poucos a sua resistência espiritual. E sem resistência espiritual, nós não temos a possibilidade de ganhar a guerra contra as hostes espirituais do mal. Efésios 4:12. Nós não temos resistência espiritual para resistir o dia mal, como diz no versículo 13. Mais adiante, né? A Bíblia, ela nos adverte. Aquele, pois, que cuida estar de pé, você já sabe esse versículo, eu sei. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Olhe, né? Vigie para que você não caia. Isso está em 1 Coríntios 10 e versículo 12. Tá? Então, amados irmãos, o diabo ele está ao derredor.
ele está ali procurando tragar. Então, se nós não tivermos resistência espiritual, se nós não tivermos edificado espiritualmente, amados irmãos e irmãs, né, nós vamos ter apostasia. Né? Ela está batendo a porta, não ceda. 3, para que não ocorra desvio da igreja, nós temos a decadência na adoração. Hoje isso é notabilíssimo, é muito presente. A falta de adoração na igreja, na sua casa, em qualquer canto. Né? A adoração o que é? Ela é render a Deus tudo aquilo, né, que ele é devido. É cultuar a Deus na sua essência. O culto, ele é uma ocasião especial para adoração individual e também coletiva. Aí eu te pergunto, né, quais elementos deve compor um culto? Quais elementos? Qual é a liturgia hoje, né, nós vamos chamar, para compor um culto? São diversos. São muitos, né? Vem louvores, orações, são muitos os elementos para compor um culto hoje. A adoração, ela é a suma. A adoração, ela é o resultado de todos esses elementos do culto que são oferecidos a Deus pelo crente individual e coletivamente. Ela é o resultado disso. Na sinagoga dos judeus, os elementos do culto, ele se resumiu praticamente em louvores, leitura pública da lei e a explanação da leitura pública da lei. O Senhor Jesus, aos 12 anos, ele teve essa oportunidade de entrar na sinagoga de Jerusalém e fez isso. Ele foi, né, na cultura judaica, colocou a cobertura dele, se levantou e leu ali Isaías, no Antigo Testamento. Né? Então era essa liturgia. E o culto cristão primitivo, né, já depois de Jesus, ele seguiu a prática do mesmo modelo. Qual o mesmo modelo? Louvor, liturgia da passagem, que na época era o Antigo Testamento, e explanação, né? Principalmente o modelo de explanação expositiva, né? que é dividido ali os tipos de sermãos. Né? Então ele era dado principalmente a explanação expositiva, como podem ser notados nos sermões ministrados pelos apóstolos e o obreiro da igreja primitiva. Aí você vai lembrar, eu vou falar alguns aqui, você vai lembrar, por exemplo, o sermão de Pedro. Né? Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo, né, depois do Pentecoste, que ele levou uma mensagem que mais ou menos 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Então ele usou esse tipo de sermão. Também Estevão, né, também quando ele, antes da morte dele, que ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e o Senhor Jesus sentado à sua direita, também ele fez uma explanação, inclusive, de todo o relatório do povo de Israel. Que maravilha, né? Então, e você vê a pregação expositiva, tá certo? E em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala, você vai dizer assim, mas não tem nada a ver. Tem sim a ver o que eu vou ler agora, que é a palavra da Bíblia. Diz Efésios 5, 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, no qual há desgraça, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeira parte. Tá? Então nós temos que ir para a igreja, nós temos que, a primeira parte nossa do culto de adoração é enchermos do Espírito Santo. A primeira palavra é isso, está cheio, é nos esvaziar de nós e encher do Espírito do Senhor. Tá? Ainda diz mais aqui, mais encher do Espírito Santo. Segundo, falando entre vós com salmos, tá vendo só? O cantorzinho cristão, o hinário cristão, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor com hinos e cânticos. Tá vendo? Muitos estão deixando os hinários cristãos de lado, só louvores, esses que agora são atuais. Não, a própria Bíblia diz, é hinos e cânticos espirituais. Os jovens que querem abolir esses hinos, não, meus irmãos. Vamos, é a palavra de Deus, é ela que manda, não somos nós. Nós que estamos querendo fazer essa diferença aí. E vamos prosseguir aqui, como fala Efésios 5,18, ainda diz assim, dando sempre graças por todo o nosso, graça por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
seu filho. É a palavra de Deus. Então, essa aqui é a norma da liturgia praticamente na igreja. É ver o manifestar do Espírito Santo, é levarmos salmos, entoando louvores, não é isso que nós acabamos de ver agora. Também com hinos e cânticos espirituais. Louvado seja Deus pela sua palavra. A apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus. Mas antes disso, o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2,9? Ela diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a sua eficácia. Tá vendo, né? A eficácia, e olha que ele ainda diz mais aqui. E com todo o poder e sinais e milagres mentirosos. Eu já falei isso, vou falar de novo. Percebam que as igrejas grandes, o que está acontecendo? Isso, né, é o aparecimento do iníquo. Vem com sinais de mentira, com milagres. Não vamos pensar que esses milagres que estão sendo, né, claro, né, com exceção. Mas você percebe, quem tem o Espírito de Deus sabe que está certo e que está errado. Tá? Tenha muito cuidado. E os promotores da apostasia nos últimos dias é o engano, é a iniquidade e os falsos mestres. Esses que estão surgindo nessas igrejas grandes, megas igrejas, megas templos. Percebam. E agora eu quero perguntar de você se a sua igreja cumpre os preceitos bíblicos, esse que nós acabamos de ver, para alertar contra esses desvios doutrinários, esses falsos profetas. Então eu te pergunto, quais os elementos que formam o culto na tua igreja? É muito blá blá blá? É muita peça teatral? É muito barulho na tua igreja? Que não tem reverência? O que está acontecendo? Fumaças, pulos? Sem a manifestação do Espírito Santo? Tá? O que está acontecendo, né? A leitura e a explanação da palavra de Deus verdadeiramente, ou está sendo preenchido esse espaço por louvores, apresentações teatrais? O que está acontecendo na tua igreja agora? Há uma real manifestação do Espírito Santo? Você percebe ali a presença do Espírito Santo na igreja? Que senão será uma reunião social? Eu não estou dizendo sobre falar línguas e outros movimentos, não estou falando disso, mas da presença real do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo prometeu. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele prometeu que desceria o Espírito Santo e desceu. Tem essa manifestação? Se sim, saiba que a sua igreja ainda se identifica com a igreja primitiva de Jesus, com a igreja dos apóstolos. Tá certo, amados irmãos? A igreja caminha para a apostasia generalizada. Ou seja, seus indícios já podem ser vistos hoje. Você já pode perceber que tudo que nós falamos aqui, você tenha certeza do que a apostasia já está corrente. A Bíblia nos recomenda em Romanos 12:2. O que ela recomenda? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vejam só, nós não temos que estar sendo induzido por nada do mundo, por carnavais, por esporte, nada, meus irmãos. Minhas irmãs, tenha consciência disso. Nós não devemos ser induzidos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos. Nós temos que fazer a diferença. Por isso que o Senhor mandou seu povo de Israel. Por isso que agora o Senhor Jesus, agora ele tem a sua igreja para fazer a diferença, para ser sal nessa terra. A apostasia está batendo a porta. Você decide qual é o caminho que você quer levar. Quando o Senhor Jesus chegar naquele dia, ele vai dizer: bem-vindo, filho do meu Pai. Ou ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Pense nisso. E também compartilhe. Compartilhe essa mensagem do Senhor, ela vai edificar vidas.
Essa mensagem vai ser edificante principalmente para esse mundo perdido. Então, que Deus continue te abençoando, que o Senhor Deus continue fazendo uma igreja que seja realmente uma igreja arraigada na palavra de Deus e também seja cheia do Espírito Santo. Muito obrigado.